Vamos lá, rapaziada. Então, hoje tô a fim de assistir uns documentários. Então, vamos começar por esse daqui, ó. Qual o maior rádio do Brasil chegou ao fim? Não sei, vamos Você descobrir. sabia que uma simples estação de rádio conseguiu mudar totalmente a forma como os brasileiros ouviam música no rádio FM? Em pleno feriado de 1º de maio de 1977, enquanto o Rio de Janeiro despertava em clima de descanso, algo histórico acontecia no dia. Nascia a Rádio Cidade na frequência 102.9, o que parecia apenas Caralho, a mais Rádio uma emissora. Cidade. A Rádio Cidade realmente, porra, foi uma coisa, pra mim que não acompanhei o nascimento dela, já era uma parada meio revolucionária. Era tipo a MTV da rádio, mano. Rapidamente se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural da comunicação brasileira. Com vinhetas criativas e uma linguagem jovem, a nova estação conquistou o coração da juventude carioca e virou símbolo de status. Estar sintonizado na Rádio Cidade era mais do que ouvir música, era fazer parte de um movimento. Em menos de 5 anos, a Rádio Cidade já liderava com folga a audiência do FM no Rio de Janeiro, com mais de 350 mil ouvintes por minuto. Cara, e pensar nisso numa época que, pô, vou trazer pra minha realidade, né? Pô, eu sou uma pessoa de 93. Pensar ali que a partir dos anos 2000 que eu começo a entender o que que é a vida, né? O que eu estou vivo. Cara, pensar que alguém foi maior do que a FM o dia na rádio FM durante qualquer período, porra, tá maluco. Talvez as duas não tenham sido concorrentes diretas, né? Porque a FM o dia eu acredito que seja mais recente do que a Rádio Cidade. Mas a FM o dia, enquanto eu era criança, era a maior de todas, porra, não tinha como. Os caras têm a Transamérica, Rádio Mix, eles, pô, tentavam, tinham seus ouvintes, tinham seu público, mas a FM o dia abrangia todo mundo, filho. Tendo o dobro de audiência da segunda colocada. No entanto, apesar de ter revolucionado o rádio, ao longo dos anos a Cidade FM acabou sumindo. Mas o que aconteceu? Por que ela sumiu? É isso que iremos descobrir. Vamos lá. Durante a década de 70, o Brasil vivia uma transformação em vários aspectos. O país crescia em ritmo acelerado, mas a juventude sentia falta de representatividade cultural. Naquela época, a música era consumida principalmente de duas formas: através dos discos, que muitas vezes eram caros e inacessíveis, ou pelo rádio, que ainda era o companheiro de milhões de brasileiros. Na minha casa tinha um som que você abria a tampa de acrílico assim e aí botava o LP em cima, cara. Até aquele momento, o AM reinava absoluto e dominava a audiência. Era por lá que o público se informava, ouvia futebol, acompanhava programas de auditório, radionovelas e músicas populares. O FM, por sua vez, mesmo com sua qualidade técnica superior, era subestimado. Apenas tocava clássicos instrumentais, música ambiente, porém sem identidade ou personalidade. No entanto, os jovens da época queriam ouvir músicas mais novas e animadas, além de estarem conectados ao que acontecia no mundo. Renato Foi nesse Russo. contexto que surgiu a Rádio Cidade FM no dia 1º de maio de 1977, na cidade do Rio de Janeiro. A concessão da Cidade FM se deu através do Jornal do Brasil, que acreditava no potencial da FM. Para dar forma a esse sonho, a empresa trouxe para a equipe Carlos Tausen, um profissional que havia vivido nos Estados Unidos e testemunhado o poder das rádios jovens de Miami. Carlos havia se tornado DJ aos 16 anos. Conclusão, né? Novamente a gente não cria absolutamente nada, a gente copia o que tá acontecendo lá fora e aí dá certo, às vezes não dá, mas nada mais nada menos do que cópia, né? E havia trabalhado como assistente de sonoplastia na TV Globo. E após uma temporada de cursos nos Estados Unidos, venceu uma concorrência no sistema de rádio Jornal do Brasil para o desenvolvimento de uma nova emissora, a Rádio Cidade. Carlos foi o responsável por selecionar e treinar os primeiros apresentadores da Rádio FM. A experiência dele permitiu a criação de uma emissora moderna, com linguagem próxima da juventude e com programação musical atualizada. Desde sua primeira vez no ar, a Cidade FM trouxe algo que o público brasileiro nunca tinha ouvido. Os locutores eram jovens e falavam com os ouvintes como amigos próximos. De cara, o público se identificou com a rádio, tanto pelas músicas quanto pela linguagem mais jovial.
Nomes como Eládio Sandoval, Romilson Luiz, Fernando Mansur, Jaguar e Ivan Romero deram vida a uma nova forma de comunicação. Ao contrário da locução tradicional... Eu vou te falar, eu cresci ouvindo rádio. Não a Rádio Cidade, né? E nem rádio... Eu acho que não era FM. Ah, não sei, mano. Na verdade já era FM, porque na época que eu escutava muito Tupi, Rádio Globo e tava tudo na FM já. Por causa da minha avó. A minha avó era fissurada em rádio. Então assim, eu conheço muito locutor de rádio. Muito, muito. Mas eu não conheço nenhum desses aí, cara. Que vergonha. Seguia regras rígidas de entonação, a Rádio Cidade autorizava seus locutores a serem espontâneos e alegres. Essa proximidade criou uma identificação imediata. O ouvinte não se sentia apenas consumidor, mas parte de uma comunidade. Outro diferencial estava na programação musical. Pela primeira vez, uma rádio brasileira trazia sucessos internacionais em tempo quase simultâneo ao que tocava nas paradas de Nova York ou Londres. Até então, sucessos internacionais demoravam meses, às vezes anos, para chegar às rádios brasileiras. Foi ali que músicas como Stay Alive, dos Bee Gees, We Are The Champions, do Queen, ou Dancing Queen, do ABBA, tocaram pela primeira vez para milhares de jovens brasileiros, sem que eles precisassem esperar meses para ouvir. Isso criava a sensação de que a Rádio Cidade era uma ponte direta entre o Brasil e o... Cara, e é isso, mano. Assim, a gente tá falando aqui... Pra você que é jovenzinho, até pra mim também que nasci em 1993, cara, a gente tá falando aqui de uma época que não tinha fácil acesso à televisão, né? Hoje em dia, porra, a casa tem 3, 4, 5 televisão, cada cômodo tem uma televisão, tem gente com televisão até no banheiro. Mas antigamente o acesso à televisão não era fácil assim não, cara. No bairro inteiro tinha uma casa que tinha televisão. Minha avó contava que, tipo, ela morava em Honório Gurgel e no bairro dela... Tinha uma casa na esquina com televisão que chegava na hora do futebol, reunia o bairro inteiro no muro da casa pra ver a televisão pela janela do cara, mano. Era tipo isso, sacou? Minha avó foi ter televisão já casada com meu avô, se eu não me engano, pelo que ela falava. Mas a rádio todo mundo tinha, cara. Era radinho de pilha, era aquele radinho que quase pegava fogo, de tão quente ficava de madeira. O rádio, todo mundo tinha rádio, cara. Então é uma coisa assim. Os locutores de rádio na época, né? Apesar deles serem conhecidos só pela voz, eles eram as estrelas do país, cara. Entendeu? Era eles que davam a notícia. Era eles que traziam informação. Era eles. Era na rádio que tinha as novelas, tipo rádio novela. Cara, o rádio, durante muitos anos, foi o que é hoje a internet, o que é hoje. Sabe o que o teu streamer que você assiste aí, tipo, nós? O que a gente faz aqui é um programa de rádio, cara. É isso. E isso aqui era programa de rádio, sacou? Você via na. Pega aí, tu vai ver os programas antigos do Pânico na Rádio que tem filmados no YouTube. É isso, é o Emílio com o microfone, um fone de ouvido, fazendo sonoplastia aqui, igual eu faço essas merda aqui, ó. Entendeu? E é isso, cara. E gente conversando e ouvindo coisa, entendeu? E ligando pros outros. Era isso, cara. A rádio era isso, entendeu? Eu escutei muito tempo na minha vida a Rádio Tupi, mano. Muito tempo. Eu conheço todo mundo que é pelo menos da época que eu era mais novo, eu conhecia toda a programação da Rádio que Tupi. havia de mais moderno no mundo. Além disso, a rádio começava a dar espaço para a cena nacional que estava surgindo. Ao mesmo tempo em que conectava o público ao que havia de melhor no pop e no rock internacional, também plantava sementes do rock brasileiro que explodiria nos anos 80. Era comum ouvir na mesma programação tanto clássicos internacionais quanto as primeiras músicas de bandas nacionais que mais tarde se tornariam lendárias. Foi nesse mesmo período que Carlos Townsend criou o conceito de Top 40 de músicas brasileiras como uma das programações da Cidade FM. Outro diferencial marcante foi o cuidado com a identidade sonora. As vinhetas criadas pela Rádio Cidade se tornaram referência no mercado por serem curtas, modernas e cheias de efeitos. Então, uma das coisas que a Rádio FM trouxe que não foram muito boas foi isso, cara.
Esse negócio de vinheta, cara, tipo assim, a cada, sei lá, tocava duas músicas, vinheta. Tocava mais duas músicas, vinheta, comercial, propaganda, porque, né, começou a época de que tinha que pagar tudo, e aí você cobrava pela propaganda, e era muito, 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 tipo, você não conseguia, tipo, toda hora tinha uma rádio que chamava Rádio Mix, aí era 2 horas de música direto, sem intervalo, beleza. Aí tocava duas, três músicas, dali a pouco vinha Rádio Mix, Mix o melhor do Brasil. Era tipo a propaganda da Jequiti no meio da novela que você tá assistindo a novela, vem lá o Jequiti. Era isso, mano. Era tipo isso, sacou? Às vezes era no meio da música, vinha lá, Rádio Mix. E aí com todas as outras rádios a mesma coisa, entendeu? Sonoros, o que transmitia personalidade e energia. A Rádio Cidade redefiniu o conceito de rádio no Brasil. O impacto foi tão forte que rapidamente outras rádios tentaram copiar o modelo. Entretanto, nenhuma conseguiu reproduzir com a mesma autenticidade a ousadia, a rapidez e a identidade que a cidade havia criado. Ao final da década de 70, o AM começava a perder espaço. O FM assumiu o protagonismo e a Rádio Cidade se tornava sinônimo de juventude, modernidade e inovação. Mas todas as grandes rádios que estavam no AM foram pra FM, cara. A Rádio Globo foi pra FM, a Tupi foi pra FM. Todas as grandes foram pra FM. Assim como a Rádio Cidade revolucionou o rádio, tem uma novidade que está mudando a forma como lidamos com o nosso dinheiro no Brasil e no mundo. Imagina um mundo onde cada compra se transforma em pontos para viagens inesquecíveis ou em cashback turbinado em dólar direto na sua conta. Possível, Apresentamos o Nomad Explorer Visa Infinity, o cartão da Nomad, a patrocinadora de hoje. Não quero o cartão da Nomad não, irmão. Obrigado. A maior rádio do Brasil. O início da década de 80 marcou a consagração da Rádio Cidade. O que havia nascido no Rio como um projeto arriscado se transformou em um fenômeno de proporções nacionais. Se no final dos anos 70 ela já liderava com folga a audiência no Rio de Janeiro, nos anos seguintes a Rádio Cidade se expandiria ainda mais. E não tinha nenhum outro lugar pra nascer uma rádio desse tipo que não fosse no Rio de Janeiro, cara. Porque é aquela parada. Aqui é Califórnia brasileira, irmão. Não só pela paisagem, não só pela praia. Não, é porque assim. É muito. Você pega um São Paulo. Paulista meio que com suas pequenas diferenças, todos são meio parecidos. E é por isso que você tem a caricatura do paulista. Ainda que você tenha a caricatura do carioca, de como ele é, quando você chega aqui, irmão, cada bairro é completamente distinto o morador do outro, cara. O cara que mora em Ipanema é completamente diferente do cara que mora na Zona Norte, que mora no Meia, que mora na Tijuca, entendeu? Que é completamente diferente do cara que mora na Barra, que é completamente diferente do cara que mora em Campo Grande. Cada bairro tem o seu estereótipo, vamos botar assim, entendeu? Então essa mistura maluca de gente que é o Rio de Janeiro, cara, uma rádio ou uma TV, que for qualquer coisa que fosse diferentona em 1970, 80, só podia nascer aqui, cara. Só podia nascer aqui mesmo, pra poder tentar reunir essa galera toda, mano. A primeira expansão foi para o sul do país. Em 15 de novembro de 1979, Porto Alegre ganhou sua Rádio Cidade e a recepção foi imediata. Em menos de um ano, a rádio já disputava a liderança da audiência entre os jovens gaúchos. A fórmula foi a mesma: linguagem descontraída, música atual e locutores carismáticos. Logo em seguida veio outro grande passo, a expansão para a cidade de São Paulo. No dia 25 de janeiro de 1980, data do aniversário da cidade, foi inaugurada a Rádio Cidade Paulista. O lançamento foi estratégico, cercado de publicidade e eventos. Antena 1. Em menos de um ano, a Rádio Cidade de São Paulo já havia conquistado a liderança entre as FMs e se manteve no topo por cerca de 3 anos. Mesmo em uma cidade repleta de rádios tradicionais, a recém-chegada Rádio Cidade FM conseguiu atrair a atenção do público. E a expansão não parou por aí. A emissora de rádio continuou se expandindo para diversas cidades, como Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Salvador, formando a chamada Rede Cidade, que em seu auge chegou a ter a presença em mais de 10 capitais brasileiras. Era a maior rede jovem de rádio do Brasil.
A Rede Cidade foi uma das primeiras redes de rádio via satélite do Brasil. Além disso, ela contava com emissoras próprias e afiliadas em todo o país. Nessa época, os principais... Vocês têm que pensar o seguinte, mano. Se hoje você ter qualquer coisa via satélite para poder transmitir, né, de forma oficial como uma emissora, tipo uma Rede Globo, uma Record, qualquer emissora de TV aí deve ser caro pra caralho ter uma transmissão via satélite. Tu imagina em 1980, meu filho, como é que não devia ser? A tecnologia não era tão difundida como é hoje, não, cara. Às vezes eu acho que o pessoal que nasceu de 2000 pra cá não tem muito essa noção, não. Programas da rádio eram Amnésia, Saudade Cidade, Cidade Idade 10, Só Se For Dance e Invasão da Cidade. O sucesso da rádio foi imediato. Em menos de 5 anos, a Rádio Cidade já liderava com folga a audiência. Em 1982, o Ibope mostrou que a rádio havia alcançado a marca de 350 mil ouvintes por minuto no Rio, sendo o dobro da audiência da segunda colocada. O número era equivalente a mais de 1 milhão de ouvintes diários. Era a maior audiência já registrada por uma rádio FM na cidade até então. Só para se ter uma ideia, Só pra se ter uma ideia, 1 milhão de ouvintes diário transformou a rádio na maior rádio do país. Bota um vídeo aí de qualquer youtuber gigante aí. O cara tem 1 milhão de visualizações em 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Entendeu? E ele não é mais famoso do país, provavelmente. significava que em determinados horários, 1 em cada 4 pessoas que ouvia a rádio no Rio estava na Cidade FM. Eram índices comparáveis aos maiores programas de televisão da época. Contudo, o poder da Cidade FM não se media apenas em números. Ele se via também nas ruas. Isso porque suas promoções lendárias mobilizavam multidões. Era comum a rádio sortear carros, motos, viagens internacionais, cara, e até eu acho, vou confirmar, eu acho que esse bagulho de promoção na rua, tipo o carro da Rádio Cidade, a van da Rádio Cidade parada, distribuindo adesivo, fazendo promoção e tal. Eu acho que tem uma tia da minha esposa que trabalhou na Rádio Cidade fazendo isso. Eu acho, não sei. Ouvintes corriam pelas ruas em busca de pistas, participavam de provas ao vivo, tudo transmitido em tempo real. Houve ocasiões em que milhares de jovens lotaram a praia de Copacabana apenas para participar de uma ação promovida pela emissora. Os locutores da Rádio Cidade logo se transformaram em celebridades, sendo reconhecidos nas ruas, convidados para festas e tratados como ídolos. Já na música, o impacto foi gigante. Aí é que o negócio começa a desandar, mano. Vai por mim. Foi aqui que começou a derrocada. Provavelmente entrou a vaidade já era. A Rádio Cidade foi decisiva para o nascimento e consagração do rock brasileiro dos anos 80. Bandas como Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso tiveram espaço privilegiado na programação. Suas músicas tocavam repetidamente e alcançavam públicos que jamais teriam... Vou falar, eu não sei se é uma questão de geração e tal, mas eu não consigo. De real, eu não consigo ouvir Legião Urbana, Titãs, Paralamas, Capital Inicial, Jota Quest. Pô, eu acho muito chato, mano. Muito chato. Eu acho um som chato. Algumas letras são, porra, sinistras. Tipo, Epitáfio é uma poesia e eu gosto dessa música. Mas a maioria não dá, mano. Não dá, não tem como. Sido atingidos sem a força do rádio. Ao mesmo tempo, a cidade mantinha sua programação internacional. Foi uma das primeiras rádios brasileiras a tocar Michael Jackson, além de acompanhar os lançamentos da Madonna e comentar os sucessos de U2, Guns N' Roses e Bon Jovi. Isso permitia que os jovens brasileiros estivessem conectados ao mundo sem sair de casa. Entretanto, no ano de 1984, a principal concorrente da Rádio Cidade, a 98 FM do Sistema Globo de Rádio, desbancou a sua liderança. Mesmo assim, em 1985, a Rádio Cidade viveu... Cara, não dá pra competir com a Globo, gente. Não tem como. Tipo assim, a Globo agora tá vindo pro YouTube. O competidor da Globo é o YouTube. E do YouTube é a Globo. Por que eu penso isso? E não só porque eu já ouvi muito falar,
né? Porque eu já vi estudos. E também porque, cara, o único lugar onde a Globo não tá de forma massiva é o YouTube, cara. Agora vai começar a tá, porque eles fizeram lá GE TV, vendo que a Cazé TV, pra mim a Cazé TV, eles deixaram tipo assim, vamos deixar esse moleque fazer aí pra ver se dá certo. Deu certo, a gente já entra com tudo já esquematizado, copiando o que eles fizeram. Levando em consideração o que eles fizeram, os erros e acertos dele, a gente faz os acertos e os erros a gente corrige aqui com os milhões e milhões e milhões que a gente vai injetar nessa porra. E foi feito, cara. Foi feito, entendeu? Eles chamaram um cara, que é o Fred lá, que já trabalhou com internet, que lida com o esporte dentro do YouTube há, pô, anos, anos e anos, aí pelo menos mais de 10 anos provavelmente, que ele tava no Desimpedidos. E eles pegaram e falaram assim, é o único lugar que não tá, cara. E o concorrente é o YouTube da Rede Globo, é o YouTube pra mim, porque assim, a Rede Globo não vai conseguir nunca bater o YouTube pra mim, pelo único fato de que o YouTube não é feito por uma programação seguida à risca, como a Globo é. A Globo é uma programação, eles pensam programação, eles veem quem vai apresentar o programa, o que vai para grade de horário. Isso é uma programação, é uma grade de horário, no caso, né? Uma grade de programação. E o YouTube não tem isso. O YouTube é nós, mano. O YouTube é a gente aqui que faz acontecer, entendeu? E a Globo não tem isso. A Globo não tem essa espontaneidade. A Globo não tem essa diversidade. Não tem, mano. Nem pode ter. Porque eles são uma emissora gigantesca. E se eles começam a ter esse tipo de coisa de tipo assim, cada um vai lá e faz o que quer, vai dar merda. Então, como eles nunca vão ter essa diversidade, essa espontaneidade, essa liberdade que o YouTube dá pra gente, entre aspas, eles nunca vão bater o YouTube, mano. Mas, como aconteceu aqui, a Rádio Cidade começou. Eles deram a colinha na pipa, que nem a gente fala que no Rio, deram linha na pipa, irmão. Vai indo, vai indo, vai indo. Eu quero ver até onde você vai chegar. Porque quando você chegar no seu auge, eu já vou entrar aonde é o seu auge e vou crescer muito mais. Entendeu? Eu já vou ver o que você errou, o que você acertou, vou copiar teus acertos, corrigir os teus erros com os milhões que eu tenho aqui, contratar vários profissionais. Às vezes eu até tiro o profissional seu, eu vou crescer mais do que o seu auge, filho. O meu começo vai ser o teu auge. Um dos seus momentos mais emblemáticos, com a cobertura do primeiro Rock in Rio. A emissora transmitiu shows e entrevistou artistas. Para muitos que não puderam comparecer ao evento, ouvir a cobertura da cidade foi a forma de viver o Rock in Rio. Nessa época, grandes marcas disputavam espaço publicitário em sua programação, pagando altos valores para alcançar o público jovem. Além disso, havia diversos produtos da Cidade FM, como camisetas, Tinha bonés camisa, e pô. adesivos. Era comum também em algumas festas de faculdade que a Rádio Cidade patrocinasse o evento. No auge dos anos 80 e início dos anos 90, a Rádio Cidade era a maior rádio do Brasil. Nenhuma outra emissora tinha a mesma força de marca ou a mesma audiência. Logo, a Cidade FM se tornou um marco na história da comunicação brasileira. Isso é verdade. Capítulo 3, vamos lá. Mudança nos tempos. No início dos anos 90, a Rádio Cidade ainda era gigante. Você percebe que a Rádio Cidade está para o rádio como a MTV está para a televisão. Você já começou a se ligar nisso, né? Um monte de jovem disruptivo chega, revoluciona a televisão, revoluciona o rádio, até o momento que dá merda. No entanto, de forma quase imperceptível, o cenário começava a mudar. E como é comum entre grandes empresas, a queda não veio de um único golpe, mas de uma Claro sucessão não, de transformações que a emissora não conseguiu acompanhar na mesma velocidade. Logo, a audiência, que nos anos 80 havia chegado a mais de 1 milhão de ouvintes por dia no Rio, começou a cair, gradualmente. Durante os anos 80, a Rádio Cidade havia reinado quase sozinha como a rádio jovem do Brasil. Entretanto, todo nos mundo anos começou a 90, copiar, o Grupo Jornal do Brasil começou a enfrentar problemas financeiros por conta dos altos custos para alugar o transponder de satélite, que acabou afetando sua divisão de rádios. Assim, Tô falando, pô. Não tem como. Aqui, bom, não é tão perto assim, né? Mas
perto da minha casa, assim, relativamente, tem a sede da JBFM, cara. A JBFM tem a ver com o Jornal do Brasil? Agora que me veio isso na cabeça. Porque JB, Jornal da JBFM, entendeu? Sim, no ano de 1994, a Rede Cidade acabou sendo desfeita e suas afiliadas passaram a atuar de forma independente. A Cidade FM de São Paulo, que havia conquistado o primeiro lugar em audiência por 3 anos seguidos, continuou de forma independente, mantendo o nome Cidade, assim como as afiliadas de outras cidades como Fortaleza, Porto Alegre e Juiz de Fora. Já as Juiz de afiliadas de Fora, né? outras cidades como Salvador, Campinas e João Pessoa optaram por mudar o nome e a programação. A de Recife, por exemplo, se transformou na Jovem Pan FM. Somente a Cidade FM do Rio se manteve sendo liderada pelo grupo Jornal do Brasil. Entretanto, no início da década de 2000, a Cidade FM de São Paulo foi processada pelo grupo Jornal do Brasil por ainda usar a marca Cidade. Assim, em março de 2001, a Provavelmente teve que mudar o nome, né? O Jornal do Brasil tinha um registro. emissora passou a se identificar apenas como 96,9 FM. Logo depois, foi realizado um concurso para a escolha do novo nome, com indicações livres dos próprios ouvintes. Em 18 dias de produção, foram mais de 80 mil sugestões, enviadas por Porra. cartas, telefonemas e e-mails. Após a indicação de vários nomes por ouvintes, foi escolhido o nome Sucesso FM, lançado oficialmente em 9 de abril de 2001. Com isso, muitos dos Que nome horrível, gente. Pelo amor de Deus. programas e vinhetas que continham o nome cidade foram adaptadas para o recém-escolhido. O estilo da programação também foi modificado, passando a focar em músicas populares. Aos poucos, a rádio se reposicionou na liderança das FMs de São Paulo. Em 2004, a rádio passou por uma profunda crise financeira, ocasionada inclusive pela indenização que ainda estava sendo paga ao Grupo Jornal do Brasil, e aos poucos foi perdendo a liderança para outras emissoras. No mês de setembro, a Sucesso FM é vendida ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em maio de 2005, a Sucesso FM encerra em definitivo suas transmissões, passando a frequência para Band News Band FM, News. voltada ao jornalismo em geral. As outras rádios que mantiveram Falando, cara, os grandes conglomerados sempre engolem os pequenos. a né? marca Cidade, após se tornarem independentes, também acabaram tendo que mudar seus nomes anos depois. A Rádio Cidade de Fortaleza virou Maxi Rádio em 2001. Já a de Porto Alegre foi adquirida pela RBS e foi extinta em 2015. Com o passar do tempo, a Rádio Cidade Carioca também voltou a operar de forma independente e alterou boa parte de sua programação, passando a investir mais em programas voltados ao rock, como uma forma de suprir a saída da sua concorrente, a Fluminense FM, que tinha uma programação 24 horas dedicada ao gênero. Cara, E foi nessa época que surgiram programas nunca ouvi falar na Fluminense FM. como Cidade do Rock. A intenção era se reconectar a um nicho fiel. Em parte funcionou, e a emissora ganhou respeito entre fãs do rock. Porém, a situação da Rádio Cidade FM do Rio de Janeiro começou a ficar cada vez mais instável. Se você já curte os nossos vídeos, aprendeu algo novo por aqui, ou simplesmente gosta do que compartilhamos, que tal apoiar ainda mais o nosso trabalho? Você pode se tornar um membro a partir de R$ 1,99 por mês. Ao virar membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, como selos personalizados, figurinhas. A crescer, não perca tempo. Vire membro e faça parte da nossa comunidade agora mesmo. Capítulo 4, altos e baixos, vamos lá. Nos anos 2000, a Rádio Cidade do Rio de Janeiro se tornou afiliada da rede à Rádio Rock. Então, aí, anos 2000, nós já estamos falando aí que tá chegando a FM O Dia, né? O FM O Dia, ela, pro Carioca, ela trouxe um conteúdo, né? Que não era tão difundido assim no Rio de Janeiro, mesmo sendo um conteúdo carioca, que é o quê? O funk, o pagode, o samba. Isso começou a tocar mais nas rádios, entendeu? Porque você já tinha aí Zeca Pagodinho, Martim da Vila, tal, que tocava. Só que aí começa a vir, tipo, Sorriso Maroto, Jeito Moleque, entendeu? Uns grupos de pagode, assim, um pouco mais jovens e tal, né? O samba começa a vir com mais peso, entendeu? E aí a FM O Dia vem trazendo samba, pagode, Belo, com Soueto, o Rodriguinho com os Travessos, entendeu?
Aí, filho, a Furacão 2000, se eu não me engano, eu acho que a Furacão 2000 tinha uma rádio também, mano. A Furacão 2000 eu acho que tinha uma rádio, mas o FM Dia também vem trazendo o funk. Então, cara, aí o carioca, porra, carioca roquista e carioca funkeiro, tem muito mais carioca funkeiro, brother. Comandada a partir de São Paulo pela 89 FM. Com isso, seu nome passou a ser Cidade, a Rádio Rock, retransmitindo alguns dos principais programas da 89 FM, como Pressão Total e Tarja Preta. Já no ano Nunca de ouvi 2006, a concessão da Rádio Cidade passou para a Oi FM. Assim, em março de 2006, a Oi FM Rio de Janeiro tomou o lugar da Rádio Cidade, que passou a ser uma web rádio. Nessa época aí, 2006, não, 2006 eu não tinha celular com em 2006 eu ainda não tinha celular com rádio. Você entende isso? Não é com MP3, Spotify não, rapaziada, com rádio. Tinha no celular, tinha o aplicativo rádio. Eu ainda não tinha em 2006 um celular com rádio. Em 2006 eu tinha celular, cara? Tinha. Eu tinha um TIM, um datinzinho um pequenininho assim, que era só pra minha mãe falar comigo mesmo. E era pra isso que servia o celular, né? Então, jovenzinho, para de reclamar que a sua internet não tá funcionando, que eu não tinha nem celular com rádio, porra. A Cidade FM também encerrou a parceria que mantinha com a 89 FM de São Paulo, passando a operar de maneira independente. Embora o nome ainda fosse forte, a rádio não tinha mais a mesma base de sustentação financeira nem a mesma audiência. Com o passar dos anos, a situação financeira da rádio foi melhorando e em janeiro de 2014, a Rádio Cidade FM anunciou que voltaria a operar na frequência 102.9. A Rádio Cidade voltou ao ar no Rio, ainda nesse mesmo ano, tentando resgatar sua magia original, com foco no rock mais... 102.1, acho que era Rádio Mix, né? E 102.9 então era Rádio Cidade, cara. Não tinha a menor ideia que a 102.9 era rádio. Eu sabia que a 102.9 existia. Mas 102.9 era a Rádio Cidade, não tinha a menor ideia. Era 98.1, 100,5, que é FM o dia. 101.3 Transamérica. 102.1. Eu tô falando das coisas que eu chutava, né? 102.1 era Rádio Mix, 102.9 então era Rádio Cidade, não tinha a menor ideia. Eu acho que a 107 era Furacão 2000, pô. Mais comercial e direcionado ao público jovem, como havia sido antigamente. Por um breve período, parecia que a Rádio Cidade iria alcançar o sucesso novamente. Mas a realidade era outra. A juventude de 2014 já não era mais a mesma dos anos 80. Os jovens não ouviam mais tá rádio. Maluco? Em 2014 a gente já tinha celular bom, mano. Bom pra época. 2014 a gente já conseguia colocar nossa música no celular. Do jeito que a gente baixava o MP3 piratão na internet mesmo, enfiava no celular. Quem não tinha celular bom pra isso, que cabia, sei lá, 30, 40 músicas, 50 se teu celular fosse excelente. Cabiam 50 músicas no teu celular. Mas quem não tinha celular bom pra isso, tinha MP3. Na época, 2014 eu tinha... Não, 2014 a coisa tava melhor já, tá maluco? Tô pensando aqui com outra cabeça. Eu tô pensando 14 anos, não 2014. Não, 2014, porra, tá maluco? 2014 já era touchscreen. Porra, 2014. 2014 já tinha... Já tinha Spotify? Não tinha Spotify, não. Já tinha Spotify em 2014. Ah, eu tô falando uma merda gigantesca. Eles buscavam a música através do YouTube ou do Spotify. É isso aí. Logo em julho de 2016 foi anunciado que após 2 anos e 4 meses, a rádio passaria novamente a operar como web rádio e arrendaria sua frequência. A decisão foi lamentada por ouvintes que chegaram a organizar uma manifestação na frente do prédio da rádio. Posteriormente, em maio de 2017, a emissora sofreu um grande reposicionamento de marca e de gênero musical. Além de estrear uma nova identidade visual, a sua programação musical deixou de tocar apenas rock e passou a executar também música pop, com o objetivo de se tornar uma emissora mais eclética. Tudo isso permitiu que em 2019 a marca retornasse à frequência 102.9 pela segunda vez.
Porém, a programação musical eclética dos anos anteriores na web rádio foi abandonada, passando a focar em soft rock, voltada ao público adulto. Contudo, por conta de problemas financeiros, foi anunciado em 2021 que a Rádio Cidade... Os caras também, os caras ficavam mudando, era rock. Show, você já tem um público ali, o roqueiro, que vai te acompanhar. Só que o rock ao longo dos anos, o que era chamado de rock foi mudando, cara. Que tipo assim, vamos botar em 2014, você tinha ali algumas bandas de rock que seriam considerados rock em 1980, que já não era mais rock, era pop rock, entendeu? E aí o roqueiro mesmo, ele gostava de Metallica, Metal Espadinha, igual diz um amigo meu, entendeu? Angra, Sepultura. Esse era os caras que falavam que era roqueiro mesmo. Se você falasse pro cara, eu sou roqueiro, você escuta o quê? Green Day. Os caras falam, pai, toma teu culto, não é roqueiro porra nenhuma. Entendeu? Era isso, mano. E o que fazia mais sucesso do que o rock mais pesado era o rock, pop rock, entendeu? Provavelmente é esse soft rock aí. Só que os caras foram, pelo menos eu penso, né? Os caras da Rádio Cidade, eles foram tentando atirar pra onde eles viam que dava pra fazer mais sucesso e que meio que abandonando o público que eles já tinham cativado há muito tempo, entendeu? Sem contar que eu acho que provavelmente eles erraram alguma coisa na renovação de público. Voltaria a atuar exclusivamente pela internet. Em nota, o grupo afirmou que a mudança se dava devido aos efeitos da pandemia, que impactaram a operação da rádio. Nessa mesma nota, o grupo afirmou que abriu mão da frequência para investir ainda mais na produção de conteúdo. Assim, a Rádio Cidade passou a investir em suas plataformas de distribuição com aplicativo de celular. Além disso, a marca realizou ações com eventos internacionais, como o Lollapalooza. Como resultado, a emissora obteve um crescimento de audiência de aproximadamente 40% em seu áudio online. Esse novo volume de consumo digital foi mantido, com cerca de 300 mil ouvintes únicos por mês. Em 2022, o grupo decidiu retornar ao rádio pela terceira vez. Mas dessa vez, com certas diferenças significativas em comparação às fases anteriores. Pela primeira vez em toda a sua história, a Rádio Cidade deixou a frequência original, 102.9, e passou a arrendar a frequência Numerologia, filho, tava dando errado, esse 102.9 aí muda. 6.5. Esse retorno também tinha como objetivo expandir a atuação da Rádio Cidade para outros mercados no interior do Rio de Janeiro. No entanto, esta iniciativa sofreu sérias críticas dos ouvintes por conta da qualidade do sinal, que não possuía o desempenho necessário em diversas cidades. Por esse motivo, em junho de 2022, a Rádio Cidade abandonou de vez o rádio e seguiu com o formato de web rádio desde então. Demorou pra cacete, hein? A Rádio Cidade manteve sua programação original de rock e notícias. Todavia, em agosto de 2024, a emissora iniciou um processo de reestruturação, que incluiu a demissão de grande parte de seus locutores e outros profissionais. A Rádio Cidade passou a focar no rock e no streaming, passando a ser acessível via aplicativos e na Alexa, marcando oficialmente o fim de uma era na Rádio FM. Agora me diz, você gostava da Rádio Cidade FM? Gostaria que ela voltasse novamente? Cara, eu vou te confessar que eu não escutava muito, não. Real, meu bagulho era escutar Rádio Tupi e Rádio Mix. Era isso que eu escutava, mano. Eu cresci ouvindo a Rádio Tupi, mano. A Rádio Tupi pra mim é o auge da rádio, a melhor rádio do planeta e não tem discussão quanto a isso. Enfim. Bom, é isso, mano. Se você gostou desse like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou. Vou embora.